Nessa aula nós vamos abordar o aparelho locomotor das aves, fazendo a comparação com dos mamíferos domésticos. Então é importante que quem vai assistir já tenha noções de aparelho locomotor dos mamíferos domésticos. Nessa figura aqui, esquemática, nós podemos ver que nós dividimos também o esqueleto das aves, num esqueleto axial, que vai ser formado pelo crânio, coluna vertebral, costelas e externo. Esse é o esqueleto axial, semelhante ao que a gente viu nos mamíferos domésticos. O esqueleto apendicular torácico, que nas aves é o que a gente conhece como asa, e o esqueleto apendicular pélvico. Vamos de início falar das diferenças do esqueleto axial entre aves e mamíferos domésticos, se iniciando pelo crânio. Bem, o crânio nas aves domésticas ele é relativamente menor do que as outras partes do esqueleto. Se você comparar com os mamíferos, nos mamíferos o crânio é bastante pronunciado. Mas isso não é regra para todas as aves, porque se você pegar aves muito menores do que as galiformes, ele é relativamente grande. Mas nosso intuito não vai ser ficar falando desses tipos de detalhe em aves, porque se você for comparar o esqueleto das aves entre si, existem muitas diferenças. Vamos abordar então as aves domésticas. De início, nós já podemos observar que a órbita nas aves ela é muito grande, se você comparar com o dos mamíferos. Porque o globo ocular das aves ele é muito maior do que o dos mamíferos domésticos. Tanto que, separando uma órbita da outra, existe um pequeno septo interorbitário. E se for lembrado, nos mamíferos, existe um espaço muito grande entre uma órbita e outra, que vai ser ocupado aí pela cavidade nasal e parte rostral do encéfalo. Outra diferença é essa abertura aqui, que é a abertura da narina, ela é totalmente circundada por ossos, o que não acontece nos mamíferos domésticos. A cavidade timpânica ela é amplamente aberta, não forma uma bula timpânica, como a gente viu no crânio dos mamíferos domésticos, e a articulação entre o crânio e a mandíbula é feita por um osso aqui que é chamado de quadrado, e que vai ser visto que quando ele se movimenta, ele vai empurrar alguns ossos do crânio para frente, fazendo com que uma articulação que existe aqui entre o osso nasal e o frontal se mova, ou seja, uma articulação nasofrontal que também não está presente no crânio dos mamíferos domésticos. Além do mais, o crânio, quando se articula com a coluna vertebral, com a primeira vértebra cervical, que é o atlas, assim como nos mamíferos, o occipital ele apresenta um único côndilo, localizado ventralmente ao forame magno. Nas aves recém-nascidas, é possível identificar os ossos separadamente uns dos outros, mas isso é só nos primeiros dias. A ossificação do crânio das aves ele ocorre muito rapidamente, tornando-se difícil a identificação de cada osso separadamente na ave adulta. Bem, nessas duas figuras aqui a gente pode ver de perfil o crânio de uma ave, e o mesmo crânio aqui nessa figura de baixo cortado no plano mediano, para a gente poder observar aqui o interior da cavidade craniana, espaço ocupado pelo encéfalo, e até comparar com o espaço ocupado pelo globo ocular, que é a órbita, a gente vê que é bem maior. Aqui, a órbita nessa vista aqui, e esse fino septo ósseo aqui, que é o septo interorbital. A gente também pode aproveitar essa figura para falar do seguinte, da articulação nasofrontal, que é uma articulação então existente nas aves, vai ser bastante móvel nas aves que nós chamamos de psitacídeos, principalmente como o periquito australiano, em que ela é bastante móvel. E essa articulação se movimenta da seguinte forma. Esse osso aqui, que é o osso quadrado, ele se articula com a base do crânio, e também com essa haste de osso aqui, que é o osso pterigóide. O epiterigóide, por sua vez, se articula com
mamíferos palatinos. E esse osso quadrado ele também se articula aqui, ó, com essa barra de osso aqui, que é formada por dois ossos, o osso jugal e o quadrato jugal. Essas duas barras de osso, essa que vai medialmente e essa que segue lateralmente, né, essa que segue lateralmente ela é até equivalente ao arco zigomático dos mamíferos domésticos. Essas duas barras de osso, elas vêm aqui para frente para fazer contato com dois ossos aqui. Um que é o osso nasal e o outro que é maxilar, né? Reparem que esses dois ossos é que dão o contorno aqui da narina. Então, quando esse osso gira aqui para frente, empurra essas duas barras para frente e faz com que esses ossos aqui subam, movimentando essa articulação aqui. E isso a gente pode ver muito bem nessa figura aqui, né, onde mostra a ave com a boca fechada e ela com a boca aberta, né? Então, quando esse osso se movimenta, além de empurrar essas duas barras aqui para movimentar a articulação nasofrontal, faz com que a mandíbula venha para baixo também. E é importante lembrar que a mandíbula ela é formada pela fusão de 6 ossos. Um desses ossos é o angular, que fica justamente aqui no ponto de união do osso quadrado com a mandíbula. Esses dois ossos, né, o quadrado e esse angular, nos mamíferos domésticos, eles vão ser incorporados a essa cavidade aqui, ao ouvido médio, né? O quadrado ele vai formar o que nós conhecemos como bigorna nos mamíferos domésticos. E o angular forma o que nós conhecemos como martelo. Nessas figuras também a gente observa bem, ó, que a cavidade timpânica, né, ela é uma depressão côncava e bastante ampla. E não vai ter um conduto auditivo externo, né, como a gente viu nos mamíferos domésticos, um canal ósseo aqui com abertura, né, com poro acústico externo. Essa figura aqui é justamente para mostrar uma vista caudal do crânio das aves, mostrando aqui ó, o forame magno e a presença de um único côndilo occipital na parte ventral dele, permitindo com que esses animais, as aves, consigam ter um movimento de giro da cabeça muito mais amplo do que observado nos mamíferos domésticos, que muita gente já deve ter observado, principalmente em corujas, que tem uma mobilidade muito grande dessa articulação. E aqui nesse slide nós estamos vendo uma vista ventral do crânio de uma ave, e aqui a mesma vista, né, pegando todo o revestimento desse crânio com músculos, mucosas, todos os tecidos, mostrando aqui o teto da cavidade orofaríngea. Para mencionar o seguinte, aqui nós temos os ossos palatinos, né, se articulando aqui na frente com isso aqui, que é o osso maxilar, para a gente lembrar que nas aves não existe um palato duro separando a cavidade orofaríngea dela da cavidade nasal, né, como a gente tem lá nos mamíferos um palato duro separando a cavidade nasal da oral. Lembrando lá que nos mamíferos o palato duro ele é formado pelo processo palatino do incisivo, do maxilar e da lâmina horizontal do palatino, essas três estruturas que formam o palato duro. Aqui ó, o processo palatino do maxilar ele é rudimentar, né? Não forma uma parede aqui, ó, separando isso que está lá acima, que isso aqui escuro aqui em cima é a abertura da narina, ou seja, a gente consegue ver a partir da cavidade oral a abertura da narina no crânio, né? Depois que tudo isso aqui é revestido por mucosa, fica até uma fenda ampla aqui, ó, a coana, que é essa fenda aqui, ela fica bem ampla, comunicando a cavidade nasal, que está aqui em cima, isso aqui é até o septo nasal, com a orofaringe, que é isso tudo aqui embaixo, né? Então isso é uma outra característica que a gente tem que destacar. Continuando a falar sobre o esqueleto axial, vamos falar agora da coluna vertebral. A coluna vertebral, semelhante ao que a gente viu nos mamíferos, vai ser dividido numa região cervical, numa torácica, numa lombar, numa sacral e numa coxígea. Na região cervical, as aves vão apresentar uma coluna cervical com formato semelhante a uma letra S. O número de vértebras nas aves domésticas, na galinha, é em torno de 14 nessa região. Há aves com menos vértebras e aves com mais vértebras. E quanto maior o número de vértebras, maior vai ser a mobilidade dessa região da coluna vertebral.
E nas aves isso é importante porque as aves, como não dispõem de mãos para manipular nada, ela usa muito o bico para manipular coisas e inclusive para fazer manutenção das suas próprias penas. Então esse bico ele tem que alcançar as diversas regiões do corpo para justamente fazer manutenção das penas. E aves também que têm um pescoço muito longo, principalmente aves aquáticas, elas têm uma glândula localizada aqui na base da cauda, que é chamada de glândula uropigeal. Essa glândula tem uma secreção gordurosa que a ave pega com o bico e espalha nas penas, para justamente manter essas penas impermeabilizadas enquanto elas estiverem na água. Na região torácica, em média são encontradas 7 vértebras torácicas nas galinhas, e essas vértebras elas se articulam com costelas, sendo que nas aves nós podemos observar aqui que as costelas, as primeiras podem ser costelas flutuantes. Já nos mamíferos domésticos nós vimos que era a última costela, que era uma costela flutuante. Além do mais, para articulação com o externo, aqui ventralmente, nos mamíferos domésticos, nós encontrávamos o quê? Peças de cartilagens. Aqui nas aves são peças ósseas mesmo. Então, as costelas das aves elas são divididas numa parte dorsal, ou chamada de costela vertebral, e uma parte ventral, ou costela external. E reparem que nas costelas vertebrais, elas apresentam esses processos aqui, ó, na borda caudal delas, que é direcionado caudal e dorsalmente, que são chamados de processos uncinados. E essas costelas externais, elas se articulam aqui com o externo e com as costelas vertebrais na altura da metade da região torácica. Outra coisa que cabe destacar aqui na coluna torácica é que existe a fusão de vértebras torácicas, geralmente da segunda até a quinta, formando um osso único que é chamado de notário. Na região do osso do quadril, que é o osso que vai articular o membro pélvico com a coluna vertebral nesse ponto aqui forma um grande osso que é chamado de sinsacro, e esse sinsacro é formado pela fusão da última vértebra torácica, das vértebras lombares, das vértebras sacrais e das duas primeiras vértebras coxígeas, formando um único osso que é chamado de sinsacro. Depois desse osso sinsacro, seguem-se algumas vértebras coxígeas individualizadas e as últimas 4 ou 8 vértebras coxígeas se fundem para formar um osso que é chamado de pigóstilo. Então, como a gente pode observar, existem diversas fusões ósseas na coluna vertebral das aves. Essas fusões são muito importantes para dar uma estabilidade ao tronco, principalmente em aves de voo. Nesse slide aqui, então, nós podemos ver o notário. Ele é formado pela fusão da segunda, terceira, quarta e quinta vértebras torácicas. Aqui ele visto numa vista dorsal e aqui visto lateralmente, de perfil. Mostrando aqui os forames intervertebrais, por onde saem os nervos espinhais. Já nesse slide nós podemos ver o grande osso que é chamado de sinsacro, que vai articular a coluna vertebral com o osso do quadril, o osso coxal. Esse osso é formado pela fusão da última vértebra torácica, das vértebras lombares, das vértebras sacrais e das duas primeiras coxígeas. Aqui já estão as vértebras coxígeas individuais, só ficou faltando aqui o pigóstilo, que a gente vai ver numa outra figura. Aqui o mesmo osso numa vista dorsal, mostrando que quando as vértebras se fusionam, formam uma crista dorsalmente aqui. Aqui a gente consegue observar também o notário, a sexta vértebra aqui, individualizada, e a sétima, que é a última, ela já se fusiona aqui com vértebras lombares para começar aí a formar o sinsacro. Numa visão em detalhe, é como se a gente tivesse olhando esse trecho aqui em detalhe no próximo slide.
a gente vê aqui, ó, as vértebras coxígeas ou caudais e as últimas 4 ou 8 vértebras coxígeas vão formar esse osso que é chamado de pigóstio. E aqui, ó, o final do sinsacro. Nessa figura aqui a gente pode destacar, né, a primeira costela flutuante aqui, as demais costelas elas vão se articular diretamente com o externo através dessa parte ventral aqui, né? Lembrando que isso aqui é a parte da costela que é chamada de costela vertebral e essa aqui de external. Ela se articula aqui aproximadamente na metade do comprimento vertical aí da cavidade torácica. E todas as costelas externais se articulando nessa parte aqui do externo, que é conhecida como margem costal. O externo é esse grande osso aqui, na parte ventral. Ele vai ser muito proeminente se você comparar com o dos mamíferos, porque justamente é nele que vai se fixar a musculatura responsável pelo voo e que é muito desenvolvida nesses animais. O externo das aves não vai apresentar esternebra, como no dos mamíferos. Na galinha ele é um osso bastante estreito, mas em algumas outras aves ele forma uma placa muito mais ampla. O externo ele vai apresentar essa projeção grande no plano mediano ventralmente, essa quilha, que é conhecida como carina, e ela vai ser muito proeminente nas aves bem adaptadas ao voo. Nas aves que não apresentam voo, ele forma uma estrutura menor ou vai estar ausente. No frango doméstico, embora seja bem desenvolvida e não seja uma ave de voo proeminente, é assim porque foi selecionado geneticamente para isso, para ter bastante carne no peito e não ser uma ave de voo longo. Bem, nessa figura aqui, nós estamos vendo o externo aqui por cima, né? Então nós observamos que ele tem um grande corpo aqui, central, onde a extremidade rostral, cranial dele é chamada de rostro, né? E a parte caudal do corpo é o que a gente conhece como trabécula mediana, porque lateralmente a essa trabécula mediana, nós encontramos esses dois processos aqui, esse aqui intermediário e esse mais lateral, que formam o que nós chamamos de trabécula intermediária e trabécula lateral. À frente dessas trabéculas, existe uma área com a série de reentrâncias aqui no externo, que é a margem costal, ou borda costal, onde justamente vão se articular essas costelas aqui, a parte external das costelas. À frente dessa borda, existe um par de processos craniolaterais. Visto aqui então de perfil, a gente pode ver o corpo do externo aqui, na parte ventral dele surgindo essa grande projeção, essa quilha aqui que é chamada de carina, o rosto dele aqui, a parte caudal do corpo dele formando o que a gente chamou de trabécula mediana, aqui a trabécula intermediária e aqui a trabécula lateral, que são esses processos aqui. E aqui o par de processos craniolaterais. E lembrando aqui, ó, da margem costal, ou borda costal, onde se articulam a parte external das costelas, ou as costelas externais. Existe uma reentrância aqui entre o rosto e os processos craniolaterais. Essa depressão é uma face para articulação com o osso coracoide. Daí muitos livros se referem a esse par de processos craniais aqui como sendo os processos externo-coracoidal. Com relação ao esqueleto apendicular torácico, a gente tem um símbolo que não vai ser formado só pela escápula, né? Ele vai consistir da escápula, do coracoide e da clavícula. No braço, nós vamos ter o húmero, no antebraço, a ulna e o rádio. No carpo, nós vamos ter dois ossos do carpo, o carpo radial e o carpo ulnar. O restante dos ossos sofre fusão com os metacarpos, formando esse osso aqui, que é chamado de carpo metacarpo, que se articula com as falanges dos dedos 2, 3 e 4. Outra coisa que nós temos que lembrar é que os ossos nas aves, né, diferente dos mamíferos, muitos deles são pneumatizados, né, a gente não vai encontrar medula óssea dentro deles, e sim
ar preenchendo esses ossos. Inclusive um deles, que é o húmero, esse osso aqui do braço, ele tem um dos sacos aéreos, que são os futuros que vocês vão estudar depois quando estudarem o sistema respiratório das aves. Um desses sacos aéreos ele tem um divertículo que se projeta aqui para dentro desse osso. Então, quando esse osso sofre fratura nas aves, é um tipo de fratura que tem que se tomar muito cuidado, porque você, quando abre esse osso aqui, você abre esse saco aéreo e, consequentemente, comunica-se com as vias aéreas, sendo uma porta de entrada, então, para infecções das vias respiratórias inferiores. Nessas ilustrações aqui, então, do esqueleto, nós podemos ver os ossos aqui, então, que compõem o cíngulo, ou seja, aqueles que vão conectar o membro torácico ao esqueleto axial, que vai ser formado pelas clavículas. Essas clavículas se unem ventralmente nessa estrutura aqui que é denominada de hipocleido ou hipoclédio. Além das duas clavículas, de cada lado nós vamos ter aqui uma escápula, que é essa lâmina que fica paralela à coluna vertebral, né? Diferente da escápula dos mamíferos, que ficava aqui na parede lateral, nessa posição. E pelo osso coracoide, aqui, que articula tudo isso com o externo. Esses três ossos, a escápula, o coracoide e a clavícula, se unem para formar um forame triósseo, um canal triósseo, que a gente pode ver nessa figura aqui, é como se a gente estivesse olhando, né, a clavícula aqui, o coracoide aqui e a escápula aqui, como se a gente estivesse olhando nesse sentido aqui. Então a gente consegue ver aqui a clavícula, as duas clavículas se unindo, do lado direito e esquerdo, no hipoclédio e hipocleido. E esses três ossos, a escápula, o coracoide e a clavícula, se unem nesse ponto aqui, formando esse canal triósseo ou forame triósseo, por onde vai passar o tendão de um músculo para vir se fixar aqui no húmero. É o músculo supracoracoide, um importante músculo do voo, né? Esse músculo se fixa aqui no externo, o tendão dele sobe aqui, passa pelo canal ou forame triósseo e se fixa aqui na superfície dorsal do húmero. Aqui então no restante do esqueleto do membro torácico, nós podemos ver aqui o húmero, né? Ele vai apresentar na sua extremidade proximal uma cabeça, semelhante ao que a gente viu nos mamíferos. Os tubérculos maior e menor aqui são chamados de dorsal e ventral. Aí segue-se o corpo, na extremidade distal dele. A gente não vai contar nenhuma fossa do olécrono, porque o olécrono aqui na una ele não é muito proeminente, não é proeminente igual nos mamíferos domésticos. Esse na extremidade distal, então, ele se articula aqui com o rádio e com a una. Repare o grande espaço interósseo entre os dois. Esse espaço interósseo, na maioria dos mamíferos domésticos, ele inexiste, ele existe nos carnívoros, mas nos outros mamíferos domésticos o rádio e a una acabam se fusionando. Com relação a ossos do carpo, a fileira proximal nós temos o carpo ulnar e o carpo radial. A fileira distal ela se fusiona com os ossos metacárpicos para formar um único osso que é chamado de carpo metacarpo. Então esse osso que é chamado de carpo metacarpo, ele apresenta o quarto, o terceiro e o segundo ossos metacarpianos fusionados com a fileira distal dos ossos do carpo, formando esse osso então, que é chamado de carpo metacarpo. E em seguida, se articulando com esse carpo metacarpo, as falanges aqui do segundo dedo, do terceiro dedo, que são duas, e aqui do quarto dedo também, que é um. Que é o que a gente pode ver aqui numa peça anatômica, né? O rádio aqui, a una aqui, o osso carpo ulnar, o carpo radial ele está aqui, aqui o osso que nós chamamos de carpo metacarpo, com a fileira distal está aqui, o segundo metacarpiano é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, todos eles fusionaram com a fileira distal do carpo, formando o carpo metacarpo. Aqui é a falange única do segundo dedo, as duas falanges do terceiro dedo e a falange única aqui do quarto dedo. Bem, nas aves domésticas, o osso coxal, o osso do quadril,
ele é formado pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis, como acontece nos mamíferos domésticos. Sendo que não há união do isquio e do pubis ventralmente aqui na linha mediana, formando uma sínfise pélvica como nos mamíferos domésticos. Na realidade, esses ossos não se unem, a pelve é aberta ventralmente. Em algumas aves isso pode não acontecer e a pelve ser fechada ventralmente. Mas nas aves domésticas a pelve é aberta ventralmente. Esse osso coxal ele vai apresentar um acetábulo no qual o fêmur se articula, que é o osso da coxa, juntamente com a patela. Esses dois, o fêmur se articula então com os ossos aqui da perna, que são, um é o tibiotarso, que consiste da tíbia com a fusão de alguns ossos do tarso, a fíbula aqui lateralmente. No pé nós vamos encontrar a fusão de ossos do tarso com o metatarso, formando o osso que nós chamamos de tarso-metatarso. E esse tarso-metatarso se articula com as falanges, estando presentes os dedos 1, 2, 3 e 4. Sendo que esse primeiro osso aqui, do primeiro dedo, é o primeiro metatarsiano. Aqui encontram-se fusionados somente segundo, terceiro e quarto metatarsos, com a fileira distal do tarso. Aqui na vista lateral então do osso do quadril, nós podemos ver o acetábulo, que é perfurado, onde se encaixa então o fêmur. Aqui nós temos o ilho, aqui o isquio, e essa pequena haste aqui ventralmente, o pubis. Aqui encontra-se o forame obturador, aqui o forame isquiático, ou ilho isquiático, depende do autor. Então, são os três mesmos ossos que formam a pelve dos mamíferos domésticos, só que numa disposição um pouco diferenciada. Lembrando que o ilho, que é essa parte aqui de cima, é que se articula com aquele grande osso da coluna vertebral, que é o sinsacro. Aqui, então, numa vista dorsal, nós podemos observar aqui, ó, tudo isso aqui é o ilho. Aqui, lateralmente, está o isquio e isso aqui, o pubis. Numa vista ventral, a gente consegue justamente observar aqui, ó, que não existe uma sínfise pélvica, ou seja, onde o isquio e o pubis se unem aqui na linha mediana, como nos mamíferos domésticos, formando a sínfise pélvica. Aqui nós podemos observar o fêmur, né, numa vista cranial e numa vista caudal. Semelhante ao que a gente vê nos mamíferos, ele tem lá uma cabeça, um trocânter, com a crista trocantérica. Na extremidade distal existe aqui um sulco patelar e os côndilos. Aqui então o esqueleto da perna, onde nós podemos ver esse grande osso, que é a fusão da tíbia com os ossos da fileira proximal do tarso, formando o que nós denominamos de tíbio tarso, junto com a fíbula, que é esse osso menor aqui, que fica localizado lateralmente. Na extremidade distal desse osso, diferente do que se vê na tíbia dos mamíferos domésticos, onde existe o sulco articular, aqui não existem dois côndilos, um lateral e um medial. Repara aqui também, ó, que a gente tem uma tuberosidade da tíbia com uma crista, ela também vai ser um osso trifacetado, né, esse tibiotarso. E nessa figura aqui a gente vê, ó, os dois côndilos da extremidade distal do tibiotarso se articulando com esse grande osso aqui, que é o tarso-metatarso, que é formado pela fusão dos ossos da fileira distal do tarso, incluindo também o osso central do tarso, com os metatarsos 2, 3 e 4. O primeiro metatarsiano ele fica separado. Nas aves domésticas nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto dedos. Nesses dedos nós vamos ter no primeiro dedo 2 falanges, no segundo dedo 3 falanges, terceiro dedo 1, 2, 3, 4 falanges e no quarto dedo 1, 2, 3, 4, 5 falanges. Então, o número de falanges é correspondente ao número de dedo mais 1.
né? No primeiro dedo nós temos 2, aqui no segundo 3, que seria 2 mais 1, né? Mais uma falange, daria 3. Aqui o dedo 3 mais 1 vai dar 4, então são 4 falanges. Né? E no quarto dedo, que é o número 4, mais 1, ou seja, vão ser 5 falanges. Lembrando que a última falange ela forma uma garra, que é coberta por uma placa córnea. Outra coisa que nós temos que destacar também é que no tarso, metatarso dos machos, aparece essa projeção aqui, que é o esporão, né, o processo calcar. Com relação à musculatura do voo, nós temos dois músculos importantes. Um deles é o músculo peitoral e o outro é o supracoracoide, que se encontra abaixo dele. Esse aqui é mais superficial e esse aqui é mais profundo. Retirando esse músculo aqui de número 1, a gente vê esse aqui de número 2, abaixo dele. Então, nessa figura aqui, acima disso, a gente vai olhar a ave aqui assim de frente e vai ver aqui, ó, as duas clavículas se fundindo, formando a fúrcula. Aqui, ó, o osso coracoide, o externo está aqui embaixo, né? Que é o que a gente pode ver nessa figura aqui melhor. Olha aqui, ó, as duas clavículas se fusionando, formando isso que a gente chama de fúrcula. O externo aqui, ó, com a quilha aqui, né? A carina. E os ossos coracoides se articulando aqui com o externo, como a gente já falou. Aí, concorrendo aqui para formar o forame triósseo, nós vamos ter a escápula aqui em cima, a clavícula, o osso coracoide, os três se juntam, vão formar o forame triósseo, por onde vai passar então o tendão do músculo que se encontra aqui, que é o supracoracoide, ele sobe, passa por esse forame triósseo e vem se inserir aqui na superfície dorsal do úmero, né? E o peitoral, que é o músculo que se encontra acima do coracoide, que é maior, ele se insere aqui na parte ventral, né? De modo que esse supracoracoide, quando se contrai, puxa isso aqui, ou seja, a asa vai para cima, e quando o peitoral se contrai, puxa a asa para baixo, que é justamente o que a gente vê nessa figura aqui, né? Mostrando aqui em detalhe. Olha aqui, ó, as duas clavículas formando a fúrcula, o coracoide, o externo aqui, com a quilha, né? O úmero aqui, ou o forame ou canal triósseo. Então, o músculo supracoracoide, que se encontra preso aqui na quilha do externo, na carina, ele, ó, sobe aqui, o tendão dele passa pelo forame triósseo e vem para a superfície dorsal do úmero. Então, quando ele se contrai, ele o quê? Vai elevar a asa. Já o músculo peitoral, que se encontra mais superficialmente, e ele é bem maior do que o supracoracoide, ele também se prende aqui na quilha do externo, na carina, e vem se inserir aqui na superfície ventral do úmero, de modo que quando ele contrai, ele puxa o membro torácico para baixo. Então esse é o movimento de batida das asas.